E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje, mais um episódio do nosso Pode Ser. E no episódio de hoje nós temos o nosso queridíssimo missionário Luiz Araújo. Bem-vindo, Luiz. Bem-vindo aí a mais um episódio. Esse episódio que a gente vai falar um pouquinho a respeito do que te acompanha em vida, do que você já exerce, né? Que também é tua área profissional. Enfim, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse exato momento. Eu sou Luiz Araújo, sou natural da cidade de João Pessoa, Paraíba. Morei aos 13 anos de idade, eu fui morar em Salvador, morei 19 anos em Salvador. Lá pude conhecer minha esposa, constituí minha família, nos casamos, temos 3 filhos. A minha filha tem 29 anos, casada, me deu um netinho esse ano. O meu filho tem 26 anos, o Lucas, mora no interior de Santa Catarina, minha filha é a Luana. E nós também temos um pequeno de 8 anos de idade, que fez dia 24 desse mês, o Luiz Samuel. Nós estamos em Jovens com a Missão Jucum há 21 anos. E há 18 anos que nós moramos em Almirante Tamandaré, no Paraná. Então, um total de 21 anos em missões. Nós temos um chamado para as nações. O nosso campo na sociedade de atuação é a saúde emocional, a educação e a família. Hoje, eu trabalho como terapeuta familiar, faço bacharelado em psicanálise e trabalhei com personalidade humana durante 9 anos, na base ao qual faço parte, que é uma faculdade de aconselhamento de saúde. É um campus da Universidade das Nações. Então, é muito bom poder estar aqui para poder compartilhar um pouco de tudo aquilo que eu absorvi durante esses anos em missões. Grato por você estar aí. Muito bom, Luiz. Agora me diz uma coisa, cara. Por que se envolver, até profissionalmente, por que escolher o comportamento humano para lidar? O ser humano é um ser difícil, né, de lidar. Muitos pensamentos. O meu pai dizia que a mente do ser humano é a terra que ninguém anda. Mas por que tu escolheu a terra que ninguém anda para tu andar? É uma pergunta interessante. Eu acredito que todos nós já nascemos com dons. É como comprar um equipamento eletrônico. Já vem com tudo pronto dentro. Então todos nós, na verdade, já nascemos prontos. Todos nós. Então todos nós já nascemos com os nossos dons pessoais, é inato. Nascemos com nossos dons pessoais. O dom para o canto, o dom para a oratória, o dom para o conselho, o dom para a pintura em tela, o dom para desenho, o dom para a fotografia, o dom para a percepção, o dom para interpretar. É natural, é aquilo que você faz de uma forma muito natural. Você não faz força, você já se pega fazendo. Então, o dom para o ensino. Então, fui percebendo alguns dons em mim, à medida em que eu fui estudando, à medida que eu fui fazendo alguns cursos, eu fui percebendo, eu fui discernindo, eu fui entendendo algumas coisas, o porquê que eu tinha tanto material, tanta bagagem, tantos bons livros, tantas ferramentas, o porquê de tantos cursos, o porquê da facilidade em ensinar, o porquê da facilidade em falar, o falar de uma forma correta, o falar no tom correto, o falar de uma forma propícia para o momento, para a pessoa, de acordo com a sua situação e estado emocional. Então, eu percebi as pessoas facilmente compartilhando dos seus corações. Eu tenho uma frase de uma prima minha, ela é pastora em João Pessoa, e eu lembro que quando garoto, éramos crianças, ela olhou para mim e disse assim: "Você é minha caixinha de segredos." Essa frase marcou minha vida. E eu percebi que assim, eu não só fui a caixinha de segredos dela, mas eu fui sendo a caixinha de segredos de muitas pessoas. E aí eu fui entendendo o gostar de ouvir as pessoas, o gostar de ler as emoções, o gostar de ler as expressões faciais, corporal, o gostar das microexpressões. Então eu fui me apaixonando pelo comportamento humano. Então penso e creio que é algo que assim, eu já nasci com. Então os meus dons pessoais me apontaram para os meus dons ministeriais. O dom de ensino é um dom natural meu. E aí quando eu fiz teologia durante 2 anos, eu descubro, não só no Instituto Teológico, mas também eu descubro em Jucum, os dons ministeriais. Eu descubro que o meu dom ministerial é o ensino, é o mestre. E os 3 testes que eu fiz, o mestre deu 10 e o apostólico deu 9. Não apóstolo de status, não apóstolo de título, mas apóstolo significa enviado, missionário. Então o que desbrava é o que pioneira, é o que encontra o caos, ele desbrava, ele pioneira, ele constrói, ele deixa pronto, ele apoia, ele ajuda, ele auxilia, ele sente prazer nisso. Então tu é um mestre e apóstolo. Mestre e missionário, mestre e enviado. Então, quando eu entendi esses meus dons predominantes, eu procurei trabalhar muito bem neles.
e suas variantes. Né? E aí eu descubro os meus dons espirituais. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra profética, ou discernimento. Então eu fui estudando e fui mergulhando nisso. Então, os meus dons, se eu tenho um dom para o ensino, e o meu dom no corpo de Cristo, e o meu lugar no corpo de Cristo chama-se Escola Bíblica Dominical, não tem outro lugar para mim no corpo de Cristo a não ser esse lugar. Qual é o meu lugar como mestre? Escola Bíblica Dominical. Eu fui chamado para ensinar. Então, o ensino, ele tem um dom para curar. O ensino, ele tem o poder de fazer o cego enxergar coisas que você nunca enxergou, você passa a enxergar. Caramba, agora eu estou entendendo. O ensino tem o dom de fazer o surdo ouvir coisas que você nunca ouviu. Você fala assim, cara, eu nunca ouvi isso na minha vida. Como ouvimos agora à noite. Sim. Uma moça falou, 1 ano e meio eu tô aqui, eu nunca aprendi tanto e nunca descobri tanta coisa como estou descobrindo aqui. O ensino faz o mundo falar coisas que você jamais imaginou falar e prometeu que jamais falaria, você fala. O ensino tem o poder de ressuscitar mortos. Áreas da sua vida que você estava morto, você ressuscita. Sim. O ensino faz você, como coxo aleijado, trilhar caminhos e andar de forma equilibrada como você nunca imaginou. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra de luz para o meu caminho. Você anda firme, seguro, com conhecimento, com entendimento. Então você não anda perdido. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Está escrito, Oséias 4:6, se não me engano. Então assim, se eu tenho um dom do ensino e é inato em mim, e eu descubro que meu dom é de mestre, meu dom ministerial é mestre, é ensinar, qual faculdade eu posso fazer? Já fica mais fácil saber qual, né? Qual faculdade eu posso fazer? Fala pra mim. Eu tenho um dom de ensino, descubro que eu sou mestre, qual faculdade eu poderia fazer? Eu diria psicologia. Psicologia, ok. O que mais? Psicologia, filosofia. Ok, o que mais? Aí eu fico nesses dois, né? Psicologia e filosofia. Letras. Letras. Pedagogia. Legal, sim. Então assim, fica muito óbvio. Mas eu vejo uma geração totalmente em crise em relação ao que eu vou fazer. Qual a profissão explorar, exercer? É simples, é só descobrir os seus dons. Com quantos anos mais ou menos tu descobriu esse veio? De saber pra onde tu ia. Caramba, eu vou lidar com isso o resto da minha vida. Qual a idade mais ou menos? Eu penso que eu tinha na época... Puxa vida, vamos ver aqui. Não vai condenar a tua idade aqui. Vai pensar muito, senão tu vai muito atrás. Não, pra não falar errado, né? Mas assim, eu tinha 24, 25 anos. Caramba, minha idade. Quando eu descobri, exatamente, eu tenho a sua idade. Quando eu descobri. E aí eu fui, a cada passo que eu dava que iluminava, eu fui confiante dando esses passos e fui explorando até chegar aqui. Legal, foi tendo a certeza. Exatamente. Então, assim, eu não me preocupei com o meu vizinho que estava fazendo, ele vai fazer engenharia. Não, ele vai fazer robótica, ele vai fazer medicina, ele vai fazer... Ok, uau, que bom. Eu vou fazer o que eu faço hoje. Deixa eu aproveitar esse gancho então. Tu falou que, tu pontuou que tu nasceu com isso, né? Tu diria até que tu nasceu... Inato, os dons são inatos. Legal. O Senhor não revoga. Você já nasceu pronto, na verdade. Agora, o que o inimigo vai fazer? O que esse espírito de orfandade vai fazer? Através dos pais que estão machucados. Aí sim. Tu não cedeu, talvez, a pressão... Identidade. Boa. Tu disse que nasceu com isso. Tu não cedeu a pressão de ficar olhando ao redor. Poxa vida, tá todo mundo escolhendo uma coisa e tal. Será que teus pais, tua mãe... não pensava assim, poxa vida, ele pode ser tal coisa? Tua mãe chegou a te pressionar em casa a ser alguma coisa? Ou tu sempre foi livre? Minha mãe, assim... como é que eu posso falar? Tem que ter muito cuidado nas palavras, mas assim, a minha mãe... Eu aprendi a admirar as mulheres através da minha mãe. Mas a minha mãe tentou lançar em mim uma compensação para a sua frustração de forma inconsciente. Para se sentir validada e afirmada. E a minha mãe sempre falou uma coisa, que eu ia ser médico. Porque da parte do meu pai havia médicos na família. Já tinha uma pressão ali. Exato, exato, mas já na família dela não tinha médicos. Então, por que isso? Porque eu nasço de uma forma, eu nasço num contexto assim,
totalmente contrário aos princípios bíblicos, fora da aliança do casamento. Então, e o meu pai, ele não me assume, tanto que eu não tenho o sobrenome dele. Né? E eu perco muito cedo, com 7 de idade ele tinha 33. Então a minha mãe, ela quis assim compensar, fazendo um comparativo entre famílias, ela quis compensar, não, você vai ser um doutor, você vai ser um médico. Então sempre ouvi esse mandamento, esse imperativo, você vai ser, como tem que. Alguém dizendo ali pra você. Isso, então eu comecei a pensar nisso, e tudo começa por um pensamento. Se eu semeio um pensamento, eu vou colher um sentimento. Se eu semeio um sentimento, eu vou colher uma palavra. Se eu semeio uma palavra, eu vou colher um ato. Se eu semear um ato, eu vou colher um hábito. Se eu semear um hábito, eu vou colher um caráter. Se eu semear um caráter, eu vou colher uma identidade. Se eu semear uma identidade, eu vou colher um destino. Várias camadas. Então tudo começa com um pensamento. Se eu quero mudar o meu destino, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Então por isso que eu preciso renovar a minha mente, lendo, meditando e desenvolvendo a minha comunhão com o meu Pai que me dá destino. Porque Pai dá destino, por limite, gera segurança, protege e afirma. Então eu entendi que meu chamado, além dos meus dons e que está acima dos meus dons, a minha essência é ser pai. Pai dos meus e pai de todos aqueles que o Senhor me enviar, dos quais jamais lançarei fora. Sim. Mesmo tendo a ausência do teu pai, com tão pouca idade, tu acredita que foi Deus que lançou então os fundamentos daquilo que tu deveria seguir anos depois? Já no ventre materno, não tenho dúvidas disso. Eu comi a pressão da minha mãe? Sim, eu sofri a pressão da minha mãe, comi essa pressão, né? Como muitos, eu também entrei em crise até eu começar a entender os meus dons. Entender, descobrir, fazer prova deles, explorar e crescer. Legal. Então eu entendi o porquê eu nasci, para que eu nasci. Eu entendi minha missão, chamada e propósito. O motivo pelo qual eu só existo na face da terra. E que eu sou único, e que antes de mim não houve ninguém, depois de mim não haverá, e fora de mim não há outro. Então eu posso me sentir eu mesmo. Sim. Autêntico. Luiz, dentro disso, beleza, tu escolheu um campo que hoje é muito difícil, né? O Deus desse século tem cegado o entendimento de mundo. Totalmente. Né? Então eu entendo que tu trava uma luta. Tu trava uma luta contra o Deus desse século, que tenta atacar as mentes. Diária e constante. Qual seria, além dessa luta, qual seria o maior desafio de um mestre missionário hoje? Tu anda o Brasil, eu imagino, anda o Brasil todo. Sim. Para ensinar a palavra de Deus, para abrir os olhos dos cegos, né? Para mostrar para os filhos. Para quem não sabe, o Luiz está fazendo um seminário hoje na nossa igreja, certo? E tem trazido à luz para a gente num assunto bem interessante, certo? Se você acompanha nossas redes sociais, você vai ver qual que é esse assunto, tá? E tem aberto os nossos olhos. Além da luta contra o Deus desse século, qual a maior luta que tu tem hoje na questão do ensino ao redor do Brasil, dos lugares onde tu vai? O que tu encontra de maior dificuldade nas pessoas? Tu ensina para as pessoas? A ignorância. A ignorância, para mim, é o meu maior inimigo. Entendeu? Então, assim, ver um analfabetismo bíblico, ver uma ignorância, ver toda uma resistência ao conhecimento, a passividade, a ignorância, eu penso que são, além do Deus desse século, que é a religiosidade, esses são os meus maiores, assim, não digo obstáculos, mas essas são as minhas maiores resistências. A passividade, a mente escrava. A ignorância gera uma mente escrava. E a pessoa adapta e aprende a ser passiva e não ativa. Ela está mutilada, é como não ter um membro do corpo. Então a mente preguiçosa, ela não quer pensar, entende? Ela tem dificuldade em querer entender. Ela não foi ensinada a pensar. Não tem o costume. Exato. Esse pensamento gerou esse destino de sempre ter a resposta pronta, de sempre estar pronto para fazer o que disserem, quando disserem, como disserem. Então ela não percebeu que, assim, ela existe, mas ela não sabe que existe como pessoa e não vive. Ela sobrevive a comando. Não é uma educação, é uma criação.
Uma coisa é ser educado, outra coisa é ser criado, uma coisa é ter um lar, outra coisa é ter uma casa, uma coisa é ser surrado, outra coisa é ser disciplinado com vara, uma coisa é ter medo, outra coisa é ter respeito, uma coisa é ter um genitor, outra coisa é ter um pai, uma coisa é ter uma mãe, outra coisa é ter uma genitora. Então são coisas distintas, diferentes. Então, se eu não sou educado a pensar, a encontrar as respostas, quando me faz uma pergunta, eu pergunto com a pergunta que ela me fez. A minha resposta é uma pergunta. E o que você pensa? Porque eu quero que ela pense. E a resposta está dentro dela. A psicanálise diz que é o suposto saber. O sujeito do suposto saber. Então, assim, a pessoa ela sabe, mas ela não sabe que sabe. E cabe a mim mostrar para ela que ela sabe o que ela sabe e não sabe que sabe e que eu não sei, mas que ela pensa que eu sei e eu não sei. Vocês entenderam? Mais ou menos. Espero que sim. Cara, ou seja, eu quero te mostrar que você sabe aquilo que você sabe e procura em mim essa ciência do qual eu não sei, mas eu sei que você sabe, eu quero te mostrar que você sabe. Tá dentro de mim. Tá dentro de você. E eu não vi esse tempo todo. Não, por causa da ignorância, por causa da passividade, porque você não foi educado a pensar. Você foi educado a receber pronto. Você foi educado a repetir. Você não foi educado, você foi treinado a repetir. Colar, copiar e colar. Sim. A repetir. É porque é muito mais cômodo também eu fazer isso, né? Chega uma hora, Felipe, em que a criança ela percebe que ela incomoda o fantástico mundo dos adultos. Então, se a criança ela incomoda o fantástico mundo dos adultos, se a criança, por exemplo, ela sente medo, toma vergonha, vai lá e mata aquele bicho. Se a criança ela sente raiva, você está com raiva por quê? Qual é o seu problema? Você está irritado? Você está estressado? Faz nada. Você só brinca e estuda, não faz nada. Então estudar e não fazer nada é a mesma coisa. Fala baixo comigo, você quer apanhar? Eu não valido a emoção da criança. Eu não afirmo a emoção da criança. Eu percebo que você está com raiva. O que você achou injusto ou vergonhoso? O que levou você a ficar chateado assim? Eu pergunto isso pro meu filho de 8 anos. Aí ele rasga o coração, ele se treme, ele externa toda a ira dele. Eu peço calma para ele, convido ele a orar. Quando não, eu pergunto, você quer almofada para socar? Ele fala, eu quero, e ele soca. Então eu valido a emoção dele. Lembrei muito da minha mãe fazia isso. Se a criança ela fica triste, você tá triste por quê? Você tá preocupado? Ué, parece que é você que bota a comida no outro dia na mesa. Tá preocupado com o quê? Tá triste por quê? Isso é tão comum nas famílias. Disfuncionais, famílias de hematomas que geram comportamentos adoecidos, distorcidos, doentios, pessoas com mentes passivas, com mentes escravas, que não querem pensar e que estão esperando que alguém faça algo por elas. Sim. Vão apanhar na vida. Pode não apanhar do pai, mas Os órfãos, antes apanhar do pai no sentido de disciplinar com vara, sem excesso e sem ira, 3 varadinhas, sim, do que apanhar, ou melhor, ser surrado no mundo. Se a criança, por um acaso, ela sente vergonha, Felipe, fala com a tia. Dá um oi pra tia. Retrai. É natural da criança. Desculpa ele, tá? É um bicho do mato, ele é assim mesmo. Não. Você acabou de humilhar a criança. Então a criança entende que ela não pode sentir medo. Ela não pode sentir vergonha. Ela não pode sentir ira. Ela não pode ficar triste. Então ter emoções, e as emoções são presentes do Altíssimo para nós, elas são amorais. O que significa? Como a folha em branco, você dá forma. O que ela faz? Ela entende, porque verdades ou mentira, o que o adulto fala para uma criança, ela recebe como verdade. Que as emoções não são coisas boas. Então não posso sentir. Tem um filme muito bom que fala sobre isso, Equilibrium. E é o que está acontecendo hoje, as pessoas estão se tornando bestiais. Prefere filmar vendo a pessoa ser destruída, morta, espancada, do que ir lá dar um socorro e praticar empatia, como Jesus praticou empatia. E vendo a multidão, seu coração se condoía. Nem curtir um show, a galera consegue mais. Não sem mais. filmar. Exato. Então você se torna frio como a máquina, como o celular, como a extensão. O celular é sua extensão, você se torna um ciborgue, você já é um ciborgue. Então o que acontece? A criança ela percebe que ela não tem direito a viver suas emoções. Verdades ou mentiras, o que o adulto fala para a criança, ela recebe como verdade. Então a criança, naquele exato momento, ela declara óbito para o eu autêntico dela e passa a ser aquilo que o adulto impôs para ela, como que um personagem, um script que é dado, ela recebe, ela lê aquele script, ela entende, eu tenho que viver esse personagem. Então ela passa a ser quem ela não é para agradar o adulto. É um fantoche, né? Lógico. Fantoche. Ventrilo. E aí você pergunta, quem é você? Sim. Gente já idosa, adulta, não sabe quem é. O que você gosta? Qual é o seu prato predileto? Qual é o seu hobby? Qual é a cor que você gosta?
Então você começa a fazer perguntas tão simples e a pessoa não sabe responder. Eu conheço pessoas que têm essa crise, porque ela chegou a descobrir que é o seguinte: o que ela pensa, o que ela gosta, o que ela percebe, o modo em que ela age, na verdade não é ela. É o pai ou a mãe. Tem alguém por trás. Aí a crise: quem sou eu? Eu sou aquilo que impuseram para mim. Não me permitiram escolher. O nosso filho, ele é assim, não tem essa... A criança não tem noção de espaço, tempo e Sim. perigo. Então, simplesmente, o que acontece? A criança, ela acha que está tudo certo. A criança tem direito à escolha. O que é que nós fazemos? Ela não tem noção de escolha, ela vai se vestir toda colorida. Sim. Nós damos várias opções dentro daquilo que percebemos que é coerente, que é cabível e que combina bem com ela. Mas damos opções. Nós escolhemos. Mas damos opções. Ela entende que ela escolheu. E escolheu. Mas dentro daquilo que nós percebemos que vai ser viável, cabível para ela. Mas ela entendeu que ela tem a autonomia de escolher. Então ela não cresce entendendo que vão escolher por ela e que escolherem tá bom. A escolha dela não é válida. Ela já foi Felipe, ensinada isso. Você quer café ou água? Você quer água gelada ou você quer água natural? Tanto faz. Uma boa frase de codependente. Que não vive a sua vida, mas vive a vida Do outro. Há quanto tempo eu estou vivendo a vida do outro e não percebi? Há quanto tempo eu me anulei? Há quanto tempo eu não sei que existo? Há quanto tempo eu sou quem não sou? E eu sou os outros? E se os outros estiverem bem, eu estou legal? Por que eu sinto tanto prazer em ajudar o outro? E eu que não me importa eu. Então eu me sinto como que um mártir, um tipo de Jesus Cristo em que eu tenho que sacrificar a minha vida pelo outro. Mas espera aí. Eu sou a obra do Senhor. Em caso de pressurização, pegue sua máscara, põe no rosto, depois o da criança. Sim. É possível amar o próximo sem amar a si mesmo? Não. Não, mas eu amo aquela... Não, você não ama, você é codependente, você é viciado no outro. Você não se ama porque você não se cuida. Você esqueceu de você. Então isso não é amor, é codependência. Você aprender a ser o outro, mas não você. Você foi roubado da sua identidade, do seu eu autêntico. E agora? Agora, Luiz, me fala uma coisa. Quantos pais hoje, por onde tu vai, quantos pais são assim, têm esse comportamento de oprimir os sentimentos da criança e estão dentro da igreja ainda? Tu falou de religiosidade. Onde que a religiosidade, dentro desse apanhado todo, onde que ela entra no fator prejudicial? Ela entra quando um pai não cumpre sua função de dar direção, por limite, gerar segurança, proteger, afirmar de forma sadia e equilibrada. Quando a mãe não cumpre sua função de nutrir, organizar, gerar vínculo, afeto, consolo, percepção, sensibilidade, justiça e ensino. Quando eu transfiro para os meus filhos as minhas mazelas, as minhas toxinas, as minhas feridas. Quando eu não respeito o meu filho na sua personalidade, no seu aparelho psíquico que está sendo formado. Quando eu não entendo as etapas, a fase fálica, oral, a fase anal, a fase latente, a fase genital. Quando eu não entendo as idades de um ser humano, a fase da crise da identidade de 13 a 20, a fase da difusão da identidade de 20 a 30, que é o tempo de casar, de 30 a 60, generatividade, marcar uma geração. Então, quando eu não respeito isso, quando eu não estudo sobre isso, não entendo e não procuro interagir com a criança de uma forma lúdica, respeitando cada etapa da evolução, da maturação do seu cérebro, do seu cognitivo, do seu aparelho psíquico, eu vou falhar com essa criança, eu vou replicar nela as minhas feridas da infância, o meu comportamento. Vou fazer da minha família a família de hematomas de onde eu vim. Eu vou trazer essa cultura de onde eu vim, de mente escrava, de passivo, de adestramento. Eu vou me pegar fazendo as mesmas coisas, por mais que eu reprovei meu pai ou minha mãe, com os meus filhos, porque isso está em aberto, isso não está tratado em mim. Então, é um ciclo repetitivo de reprovação. Então, é aí que entra a mente passiva, eu me anulo do meu eu, passo a ser que eu não sou, eu aprendo simplesmente a obedecer, eu entendo a regra, eu entendo a lei, mas eu não entendo a graça. Eu tenho uma mente escrava, e isso é um prato perfeito para o Deus desse século, que cegou entendimentos de muita religiosidade. Então eu sou rápido para obedecer. Eu sou o pau para toda obra, porque eu quero agradar através do que eu faço, mas não de quem eu sou. Eu acredito que as pessoas só vão me amar pelo que eu posso fazer, mas não por quem eu sou. Então eu sou vendável, eu sou comercial, mas eu não sou de vínculo, eu não sou amoroso, eu não sou relacional. Eu sou
negociável, eu sou comercial. Um produto. Exato. Comércio. Foi educado a vida toda a ser um produto. É o irmão do pródigo que ficou em casa. Há tanto tempo tenho eu trabalhado Sim. para ti como escravo. Nunca sacrificaste um novilho cevado para mim. Vindo, porém, esse teu filho, você vem e sacrifica um novilho cevado para ele? É justo? Ele não entende a graça. Ele é religioso. Uhum. Ele diz que amou o pai, mas na verdade ele nunca amou o seu pai. Queria conquistar o amor do pai comprando com os seus dons. Mas não porque ele era. Então esse que é um prato feito, e são incontáveis os pais que são assim, é cultural na nossa nação. Uhum. Felipe, nós não temos um padroeiro como nação, nós temos uma padroeira que por sua vez segura o braço de uma criança. Uhum. A pergunta é: onde está o pai? Onde está o pai? Pais estão sendo caçados hoje. Homem está em extinção, homens não querem casar, morre 8 anos mais cedo. Não tem um dia internacional, não tem uma lei que os proteja. Se o homem der um grito numa mulher, ele pode ser preso. Se ela disser, ele me bateu, ele vai preso. Daqui que faça corpo de delito e prove, tem nem conversa. a sua moral, sua conduta, o seu nome já foi pro ralo. Os homens estão entrando em extinção, os homens não querem mais casar, os homens estão com medo de casar. Não tem dia internacional, não tem uma lei que o proteja, estão nos piores trabalhos, de minas de carvão a recolher o lixo. Então, o homem está sendo marginalizado, está sendo afeminado, os homens estão enfraquecendo, estão se tornando medrosos, passivos. Tudo é muito O homem está sendo esmagado. Há uma luta severa contra o princípio do masculino. Por quê? Porque tudo que o inimigo faz é o contrário do que o Senhor faz. O reino das trevas é como aquela bela casa no campo, que diante da casa tem um lago, e quando você olha para o lago, você vê a casa de cabeça para baixo. Assim é o reino das trevas. Ele faz uma versão contrária do reino de Deus. A Bíblia é patriarcal, que não significa machista. Totalmente diferente, né? O inimigo traz o matriarcalismo, a mulher como heroína. Os filmes hoje, de Hollywood, por exemplo, as mulheres sempre se destacando. O bicho vai pegar. O servozinho tem um galho quebrado. Chifre é símbolo de poder, é meio poder. Mas quem predomina é a fêmea. Então, tanto nos desenhos como nos filmes, você sempre vai ver o quê? A mulher predominando, a mulher como heroína, a mulher como resistente, a mulher como inteligente, a mulher como resolução. E o homem sempre fraco, prostrado, falho, vulnerável, derrotado. Agora, a nível Brasil, Luiz, por que nós... Tu andando tanto, ouvindo tanto, vendo tanto, por que nós, historicamente, culturalmente até, nós temos uma padroeira? Porque isso vem das nossas raízes, é o DNA do povo brasileiro. São nossas raízes da orfandade. Por exemplo, eu tenho um seminário chamado Raízes da Orfandade. Eu recolhi esse seminário para repaginar, refazer, atualizar, enfim, reinventar. Então, assim, quando nós estudamos sobre o DNA do povo brasileiro, as raízes do povo brasileiro, ele está em cima de 3 principais troncos: africano, português e indígena. Brasileiro, europeu e africano. A junção do povo brasileiro é de brasileiros, portugueses e africanos. Como assim brasileiros? Nós somos brasileiros. Porque os autênticos brasileiros são os indígenas. Nós somos mesclas. Então os brasileiros, ou seja, os indígenas, os africanos, que aqui chegaram na condição de escravo, sobrepujados, humilhados, cativos, roubados da sua cultura, do seu continente, das suas tribos, do seu povo, da sua terra, do seu clima, das suas comidas típicas. Acha mesmo que eles queriam estar aqui? E como chegaram esses corações? Muitos negros morreram de banzo. Você sabe o que é banzo? Não. Saudade. A expressão morrer de saudade é africana. Estou morrendo de saudade de você. Isso é africano, porque o negro se dá o luxo, ou melhor, o preto, né? Se dá o luxo, tá? De morrer de banzo. Ou seja, ele é tribal, e por ser tribal, ele não consegue ficar diferente do descendente europeu. Ele não consegue ficar sem o outro. O europeu já é mais frio, recluso, né? A cultura sulista é totalmente europeia. Então, assim, quais são os tipos de família que você vai achar na região sul? Caótica de regras, muito de individualidade, pouco de relacionamento. Norte, Nordeste, Centro, Belém, por exemplo, totalmente tribal, indígena.
Muito de relacionamento, pouco de individualidade. Vai, recebe na casa, dorme então, na casa. Mora em cima, mora no fundo, Sim. mora do lado direito, mora do lado esquerdo, mora O Maranhão na frente, é assim. mora dentro de casa. A mãe consegue operar um milagre, achar um espaço para encaixar o filho com a mulher dele. Gente, eu não entendo isso. Não tem no sul aqui. Entendeu? É surpreendente, é fantástico você rir, né? É fantástico. Terreno pra todo mundo. Entendeu? Eu já fui em casas em Salvador que parecia uma colmeia. Cada buraquinho tinha uma abelha. Sim. Eu fiquei assim, como? Eu fui numa cidade, acho que é Alagoinhas. Uma mãe, ela tinha um terreno. Nesse terreno, assim, ela deu um espaço para cada filho fazer uma casa. Se tornou como que um quilombo. Ela só tinha família. Tudo de um lado, um do outro. Não, gente, era uma cidade dentro de uma cidade, era uma comunidade que esse troço vai crescendo, esse troço Sim. É impressionante. Então, assim, o povo tribal, ele é de contato. Ele é aglutinado, é aquela família que se reúne no final de semana, no domingão, aquela mesa enorme. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo comendo. A mãe naquela satisfação, prazer e alegria, enchendo os pratos de comida e já olhando qual o prato que tá faltando e botando mais feijão com água lá na panela. A criançada tudo gritando, correndo para um lado para o outro, ela suada, mais feliz da vida. E o patriarca, o velho só assim, ó. Paradão na dele. Dando risada ali na cadeira como um rei, e a filharada comendo, todo mundo dando risada. Aí um percebe que não tá sendo ouvido, dá um tapa no outro e fala assim: peraí que eu quero falar! Gente, é uma confusão. Ninguém sabe falar baixo. Não, ninguém fala baixo. E aí, aquele agregado no meio daquela tribo, que é uma tribo, esse tem uma cultura e um tipo de família bem oposta. Ele se sente perdido, ele fica assim. O que é isso? Ele não entende. Mas quem é tribal se entende. Aí eles cruzam as conversas, parecendo tiro. Eles cruzam as conversas. Daqui a pouco estava conversando aqui com você, já estava conversando com ela ali, você ri, né? Já estava conversando com ele, aí o outro interage também. Aí daqui a pouco já não estou conversando com esse, estou conversando com esse. Gente, é uma loucura. É divertido, é engraçado. Mas na África do Sul, que é uma Europa africana, colonizada por holandeses europeus, ele não suporta isso. Um fala e todos calam. Se alguém mais for falar e um outro terceiro falar, eles acham falta de educação. Na cultura deles é falta de educação. Na cultura tribalista não é falta de educação. Falta de educação é ficar calado. Engraçado, né? Então o que será que é educação? Aí, dessas famílias... Comportamento humano. Sim. E tu escolheu. Exato. Essa área complicada, cara. Comportamento humano. É uma Babel. Meu Deus. Mas assim, ó, ele é um senhor de diversidades. Saem da mesma madre, mas cada filho tem a sua identidade, autenticidade, personalidade. Cada filho tem sua linguagem de amor. Cada filho tem o seu perfil de comportamento. Então assim é o Senhor, ele ama a diversidade. Ele criou a diversidade. Ele ama ser amado, adorado, buscado, cada um na sua língua, na sua tribo, na sua expressão. Uma vez eu li um livro, no princípio da minha carreira missionária, Por Esta Cruz Te Matarei, que fala de um missionário que conseguiu encontrar uma tribo de indígenas venezuelanos chamada Motilones. E tinha um capítulo chamado Jesus Motilone. E teve um momento, uma tribo que quem tentou entrar morreu. Ele conseguiu entrar, depois de uma sessão de flechadas, ele conseguiu entrar e conquistar esse povo para Cristo. E teve um momento que um dos membros da tribo estava louvando ao Senhor, mas assim, ele disse que a canção parecia um agouro. Ele foi ficando irritado e ele foi falar com Deus sobre isso, e o Senhor falou assim: me agrada a maneira como ele me louva, porque tem que ser do seu jeito. Foi eu que criei. Eu gosto da maneira como ele me louva. Jesus no Motilone. Você vai no culto na África, você não quer ir para casa. Os melhores cultos que eu participei na minha vida foi na África. É impressionante, é contagiante, é tribal, a alegria é diferente, é envolvente, é simples, é autêntico, é verdadeiro. Não fizeram curso de canto, primeira voz, segunda voz, terceira voz. É natural, puxa e o restante leva. Gente, deu uma mexida aí na câmera, mas é um efeito especial, tá bom? Sim, efeitos intrusivos. Tá tranquilo aí? Tá de boa? Tranquilinho? Agora assim, essa é a questão. Luiz, dentro desse contexto de várias famílias de tantos países, né,
vieram culturas, vieram religiões e se estabeleceram aqui no Brasil. Vieram culturas, os africanos trouxeram suas culturas e não eram todos da mesma tribo, o mesmo país, era uma mescla de países, de tribos, então trouxeram suas culturas. Cultura, o que é cultura? Cultura é aquilo que você faz. Então essa palavra cultura vem de culto. O culto só se presta a um determinado Deus. Como é que eu posso descobrir o Deus de uma família? Olha a cultura da família, olha a cultura da rua, do bairro, da cidade, do estado, da nação. Então você vai descobrir que tipo de Deus eles adoram. Então cada tribo trouxe sua cultura, trouxe seus cultos, trouxe seus deuses. Só que também vieram com seus corações amargurados, tristes, depressivos. Isso tudo foi derramado aqui. Essa dor da perda, essa tristeza, essa angústia, essa sensação de ameaça, essa ansiedade, né? Esse lamento. Aí nasce o blues, que era o gemido dos negros nos navios negreiros. Daí vem o soul, vem o jazz, entendeu? Olha quanta riqueza na tristeza. Isso dá um capítulo de um livro. Com certeza. A riqueza na tristeza. Tudo isso é derramado aqui. Aí quem também, eles trazem suas religiões, suas culturas. Junto com eles vem quem? Trazendo eles. Os europeus, os portugueses, que também trazem o quê? Suas culturas. Traz sua cultura, traz a sua religião, um cristianismo português muçulmano. Porque a Península Ibérica foi colonizada pelos mouros, ou seja, os árabes, por 9 séculos, 900 anos. Nesse tempo de 9 séculos, os mouros explorando Portugal e Espanha, que hoje tem muito muçulmano, inclusive, houve um casamento entre as religiões Islã e cristianismo na época. Essa junção nasce a Igreja Católica, o cristianismo português. Muçulmano, por quê? Cristianismo português muçulmano. Você percebe que o muçulmano ele usa um kippar, o padre usa um kippar. Olha as vestimentas do muçulmano, do islâmico, e olha as vestimentas do padre. Compridas, né? Exato. Parecidas. Exatamente. Você olha para uma freira e olha para uma muçulmana. E olha para a mulher muçulmana, qual a diferença? O lencinho no rosto. Existem ordens de freira em que elas estão trancafiadas por conta própria e que elas usam lenço no rosto, só os olhos de fora. Existem vestimentas de igrejas antiguíssimas na Bahia em que foi constatado como imagens de Fátima com inscrições em árabes por dentro. Não é, eu sempre esqueço o nome, não é conta. O terço é originário da Índia. Maomé desenvolveu 99 teses. Lutero desenvolveu 95, faltou 4 para fechar 99. Então, nas teses de Maomé, Alá é bom, piedoso, misericordioso. Alá é tudo, menos Abba. Porque eles não acreditam que são dignos de serem filhos de Maomé. Uma amiga minha que trabalhou com povos árabes, ela me contou isso. Mas Lutero fez 95, faltou 4 para fechar 99. No Islã, nós temos o quê? A jihad. O que é a jihad? É a guerra santa, pode se matar em nome de Alá. Mas, e no cristianismo, o que nós tínhamos? No cristianismo medieval, o que nós tínhamos? As cruzadas, podia se matar em nome de Deus. Sim. Então nós percebemos, dentre outros detalhes, muita similaridade entre esse cristianismo e o islamismo. E esse cristianismo chega aqui através dos portugueses. Agora, quem vem junto com os portugueses? Prostitutas, meninos de rua. Eu estava em Nova Ponte, interior de Minas, quando o ex-prefeito da cidade, participando do seminário, me fez a seguinte pergunta: filho, você sabe o porquê que Portugal foi limpa? Olha a expressão que eu usou, limpa. Eu disse assim, como assim limpa? Foi tirado os marginais, meninos de ruas e prostitutas. E eu disse assim, não, penso que porque eles queriam limpar as ruas do que eles chamam de escória. Ele falou assim, não só isso, eles queriam esvaziar as penitenciárias que estavam superlotadas. A minha pergunta é, nós temos um problema de superlotação no Brasil? Temos. Se temos. Herança portuguesa. Então tudo não é só o contexto físico, é o que envolve também na contexto cultura. Espiritual, o contexto emocional. Esse povo chega aqui com o espírito deles, com o espírito da nação deles. Há um governo espiritual sobre cada nação. Eles trouxeram isso. Como os africanos trouxeram, como os indígenas aqui também já tinham. Nós não somos inocentes. Então, quem vem junto? Marginais, prostitutas, meninos de rua que já vinham sendo abusados das naus de Portugal até o Brasil. A cultura dos meninos de rua
começa assim, trazidos de Portugal. E aqui foram despejados. Tanto o coração destes, como dos africanos, chegaram totalmente cheios de amargura, tristeza, angústia, aflição, desespero, ódio. Carlota Joaquina não, Maria Joaquina, ela amaldiçoou a nação chamando esse lugar de Quinto dos Infernos, porque daqui se tirava a quinta parte para a Inglaterra da riqueza. Casa com um homem que ela não amava, por um acordo entre famílias para manter poder, status, nome e riqueza. E ela casou com um cara que ela não amava, e ela odiava estar no Brasil, não na Espanha dela. Então, da pobreza à nobreza, todos foram extraídos dos seus habitats para estar no lugar que não queria. Sim. E esse povo começa o Brasil. Meu Deus. E daí podemos então analisar, estudando essas raças, o comportamento humano, cultural, familiar na nação brasileira. É uma camada, né? Que forma a gente como brasileiro. Uma mescla. Depois vieram os franceses. Sim. Depois vieram os japoneses, depois vieram os chineses, depois vieram poloneses, alemães. É só olhar para o sul e você vê. Muita gente, né, cara? Luiz, eu quero te agradecer, tá, pela tua presença aqui. Eu diria até que uma terceira via aí pro teu chamado de mestre e missionário seria historiador também, que sabe muita história, cara. Sabe história pra caramba. Eu tô pensando na antropologia também. Cara, muito massa. E muito rico de conhecimento. Eu amo história. Isso que você trouxe. Eu gosto muito de história também. Cara, agora eu queria que você respondesse uma última pergunta pra gente encerrar, que é o seguinte: dentro desse contexto onde a gente se encontra com o nosso país, os homens sendo atacados, não só o nosso país, mas o mundo todo, o homem sendo caçado, o homem sendo prostrado, né, sendo neutralizado, por conseguinte os jovens, né, você falou dos jovens também que não querem casar, enfim, o que você diria, porque o Luiz de 25 anos, ele lá atrás tomou uma decisão que hoje formou o Luiz que está aqui hoje. O que você instruiria aos jovens, sendo você um mestre, a eles fazerem nesse momento decisivo? Quantos jovens de 25 anos estão nos assistindo? A gente só tem jovem aqui dentro também. O jovem é um menino ou é um homem? Dentro do contexto masculino. O jovem? Ele é um menino ou é um homem? É um homem. É um homem. Mas a forma como você fala pro jovem de hoje dá a impressão que ele é um menino. Pelo comportamento. O conselho que eu daria para ele é o conselho que Davi deu para Salomão: meu filho, seja homem. Homem não se faz em cima de mulheres, Felipe. Homem só se faz na presença de outros homens. Eu um dia decidi aprender a ser homem, mas eu tive que andar com homens, porque se é verdade que homem se faz em cima de mulheres, conforme o machismo ensina, que é confundido com hombridade, as mulheres, principalmente as feministas, que é um sintoma do machismo, as feridas infligidas no passado, que estão latejando hoje, acreditam que submissão é subserviência. Que homem é macho. Há uma diferença entre macho e homem. Ser macho é fácil. Você nasce com órgão genital masculino, você teve a honra e privilégio de ser um macho, mas você não é um homem. É confundir genitor com pai. Uma coisa é ser genitor, outra coisa é ser pai. Qualquer cretino pode gerar um filho. Sim. Mas ser pai é o desafio. Só homens de verdade podem ser pai, e podem ser marido, e podem ser sacerdotes. Então o conselho que eu daria é: meu filho, seja homem. E sabe como é que se identifica o homem? Como? Com duas características: iniciativa e responsabilidade. Isso só se aprende andando com homens. Mulher nenhuma vai ensinar filho a ser homem, porque homem só se faz na presença de outros homens. Jesus andou com o Pai e não com Maria. Amém. Luiz, obrigado. Exponha. Tamo junto. Obrigado pelo papo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A gente foi além do habitual, mas é que é o Luiz, né, gente? É Luiz. É o Luiz, cara. E é bom ouvir, e a gente precisa ouvir. Né? Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de visitar as nossas redes sociais, tá? Principalmente ali o nosso Instagram, @_serigreja, tá bom? A gente vai anunciar quando esse episódio estiver prestes a sair, tá bom? Já clica aqui, ó, no botãozinho de se inscrever, se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá bom? Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.